Ei, gente, olha que coisa linda. O que nós temos aqui? Temos uma fonte cuja DDP vale V. Temos a mesma fonte de DDP V. Temos três resistores de resistências iguais a R. Observa que no circuito nós temos amperímetros para detecção da corrente. Num primeiro momento, com a chave, observa que existe uma chave elétrica ali. Num primeiro momento, com a chave fechada, onde nós sabemos que com a chave fechada permite a passagem de corrente elétrica, a corrente elétrica tem intensidade I. E no segundo momento, com a chave aberta, onde não se permite a passagem de corrente elétrica, temos uma corrente elétrica I'. Vamos determinar I, vamos determinar I' e vamos tirar uma razão entre esses dois valores de corrente. O que é importante num primeiro momento aqui? Observa que toda a questão é literal, tá? Não são apresentados números ali. Você tem que imaginar o seguinte: a corrente elétrica aí passa por esse resistor. Ok, tudo bem. Quando chega nesses pontos aqui, olha, a corrente ela vai ser dividida, porque são pontos de nós, de divisão de corrente. Significa dizer então que, com a chave fechada, a corrente passará pelos dois resistores R. Igualmente, visto que os valores de resistência são iguais. Num segundo momento, a corrente elétrica, quando chega a esses dois pontos aqui, que são os nós, também dividirá. Mas, em virtude dessa seção do circuito possuir uma chave aberta, a corrente que anteriormente aqui dividiu em duas, aqui não vai dividir, porque não haverá passagem de corrente por esse trecho do circuito. Significa dizer que quando a corrente chegar aqui, ela não vai ser dividida, não passará corrente por esse resistor. Toda a corrente será destinada a esse resistor R aqui. Então, novamente, I passa pelo resistor R, divide em dois valores iguais, passa pelos dois resistores R, num primeiro momento com a chave fechada, num segundo momento, I' atinge o nó. Em virtude da chave estar aberta, não passará corrente por esse resistor. Toda a corrente elétrica passará por esse resistor R'. Pelo resistor R. Aqui são os amperímetros que vão detectar I e I'. O que a gente precisa, então, nessa questão? A gente precisa calcular a REC da associação para a chave aberta e para a chave fechada. Imagine o seguinte, que você sabe que como esses dois resistores estão sendo percorridos por corrente elétrica, eles certamente estarão associados em paralelo. Dessa maneira, a gente poderia calcular a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo. Como é que a gente faz? Como os resistores são iguais, existe esse mecanismo aqui. Pega o valor da resistência dos dois resistores, toma muito cuidado, que a questão é uma questão literal e você opta sempre por questões numéricas, né? A gente tem que resolver questões também apresentando somente letras, né? Então vamos lá, dois resistores iguais associados em paralelo, como nós já vimos anteriormente, a REC pode ser dada por R, que é o valor da resistência, dividido pelo número de resistores associados, tá bom? Nesse caso aqui são dois. Dois resistores associados em paralelo de resistência R vai dar uma REC de R sobre 2. Agora entenda bem, esses dois resistores acabaram, virou um único resistor R, um único resistor de resistência REC R sobre 2, que vai estar em série com esse resistor. Dessa maneira, a resistência equivalente será dada pela soma, porque você vai ter um resistor R associado em série com um novo resistor de resistência equivalente, R sobre 2. Associados em série, ficaríamos assim, R mais R sobre 2. Tá legal? Chegamos então à conclusão que
a resistência equivalente, nesse caso aqui, equivale a 3R sobre 2. Vamos dar lá um destaque lá em cima. A resistência equivalente, nesse caso aqui, 3R sobre 2, é esse o valor que eu estou anotando aqui então, tá bom? Observa que a fonte mantém a mesma tensão V. E aqui nós temos a corrente elétrica I. Se nós temos a DDP da fonte, a REC do circuito, nós temos a corrente elétrica I, no caso, sempre aplicando a nossa lei de Ohm, U igual a, vou anotar aqui, ó, U igual a R vezes I. Veja bem, se U é igual a R vezes I, eu posso escrever então que a corrente elétrica I, nesse caso, vai ser U sobre R, I igual a U sobre R. Quem é U? A DDP da fonte, que na questão é simbolizada pela letra V. Então, I vai ser igual a V sobre a resistência equivalente, que eu vou anotar aqui, que equivale a 3R sobre 2. Tá legal? Esse é o valor de I. Só não vamos deixar duas frações ali, não é isso? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ajeitadinha aqui e deixar bem redondinho esse valor. I vai ser igual a, invertendo a fração, teríamos então que a corrente elétrica I, que passa por esse amperímetro aqui, que é esse mesmo Izão daqui, dado no início da questão, vai ser expressa por I igual a 2V sobre R. Vamos guardar no bolso que I é igual a 2V sobre R. Vamos agora ao caso da chave aberta, que é realmente bem mais fácil. Por quê? Com a chave aberta, impedindo a passagem de corrente por esse resistor, nós só temos dois resistores no circuito, sendo percorridos por corrente e linha. E observa que nesse caso aqui, os dois resistores estão associados em série. Significa dizer então que para esses dois resistores aqui, então associados em série, visto que esse resistor aqui não é percorrido por corrente elétrica, teremos essa figurinha para um circuito redesenhado, cuja resistência equivalente REC seria dada por R mais R, uma resistência equivalente de 2R. Que eu vou deixar aqui bem destacado, a resistência equivalente nesse circuito vale 2R, e vamos assinalar também no nosso circuitinho redesenhado, aqui vale 2R. Observou que houve alteração na resistência equivalente, então tem alteração também na corrente elétrica. Por isso que inicialmente, num primeiro momento para a chave fechada, a corrente vale I, e num segundo momento para a chave aberta, a corrente vale I linear. Mantendo-se a mesma fonte, mantém-se a mesma DDP. Tá legal? Aplicando a primeira lei de Ohm aqui, aplicando a primeira lei de Ohm aqui, I igual a U sobre R, só que a corrente agora que passa por esse amperímetro aqui, antes vale I, num segundo momento vale I', I' nessa questão vai ser o DDP da fonte, que vale V, e a resistência do circuito, a REC, que vale 2R. Escritos, então, I' e I, podemos aplicar a razão, que eu vou dizer aqui que eu quero a razão I' por I. Como é que a gente vai calcular a razão I' por I? I' é essa razão, I é essa razão, vamos dividir essa fração por essa, sem perda de tempo, vamos repetir I' e vamos já trazer I, que é essa fração invertida. 3R sobre 2D. Ok? Chegou aqui, a fonte é a mesma, a DDP é a mesma, uma resistência equivalente em função de R, a outra também, a razão I' por I, a razão I' por I,
pedida por mim aqui no último momento vai ser 3 sobre o produto 2 vezes 2. A razão e linha por i é igual a 3/4.